O conferencista e escritor César Romão é o entrevistado de hoje no programa Tribuna Independente da Rede Vida, ao vivo para todo o Brasil. O paulistano César Romão é advogado, jornalista e pós-graduado em administração e MBA em marketing e mestrando em psicologia organizacional. Possui também cursos de extensão em universidades nos Estados Unidos. É um dos escritores mais lidos no país. Seu trabalho motivacional tem sido requisitado pelas mais importantes empresas do Brasil, além do Exército Brasileiro, Força da Paz da ONU, Polícia Militar, Corporação dos Bombeiros e exércitos que compõem as Nações Amigas. Seu mais recente livro, Encontre Sua Estrela, está sendo lançado simultaneamente no Brasil e na Itália. Na Tribuna Independente, o escritor César Romão falará sobre o tema Estratégia para vencer no atual mercado. O telespectador pode participar do programa enviando perguntas pelo sistema de fax-fone da Rede Vida. 0, código da operadora 17 32159600, ou pelo e-mail da Rede Vida, tribunasp@redevida.com.br. Direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo, com a apresentação do jornalista Monteiro Neto, Tribuna Independente está no ar. Boa noite. Como anda a sua motivação para vencer os desafios da vida moderna? Como é que você tem se preparado para enfrentar uma sociedade cada dia mais competitiva? Para falar hoje sobre a estratégia para vencer o atual mercado, nós convidamos aqui na Rede Vida Televisão um dos mais consagrados palestrantes de todo o Brasil, autor de vários livros que tem feito sucesso no Brasil e também no mundo. César Romão é o convidado de hoje da Tribuna Independente. Para entrevistá-lo, nós convidamos o publicitário Marcos Calazans. Marcos, que bom tê-lo aqui na Rede Vida. Muito obrigado, Neto. É um prazer estar aqui com vocês e com o César e com o Reinaldo. Para uma pessoa criativa como o César, só um publicitário criativo também para poder estar aqui na Rede Vida. O papo estava engatado aqui, viu? Eu tenho certeza. E hoje nós vamos fazer essa conexão também com todos os telespectadores do Brasil todo. Eu quero agradecer também ao jornalista Reinaldo Antônio Maria, meu colega de profissão, que hoje me honra mais uma vez com a sua presença. Reinaldo, que bom tê-lo aqui. Obrigado, Neto, pelo convite. O privilégio é meu em estar aqui com os amigos e com os seus telespectadores. Muito obrigado. Já estava com saudade de você, Reinaldo. Faz tempo que não estive. Você tem dado muita aula, não está podendo vir aqui na tribuna comigo, né? Que isso. Estou aprendendo ainda. Aprendendo bastante. Ô César, mais uma vez eu agradeço a sua presença hoje aqui na Rede Vida Televisão, na Tribuna Independente. Eu vejo sempre, César, que o telespectador, quando o assiste, quando o vê aqui na Rede Vida e Televisão, ele tem uma oportunidade muito interessante. Às vezes, numa palestra, quando ele está te vendo, ele não tem oportunidade de levantar a mão, interromper e fazer uma pergunta. E na Tribuna Independente, com essa interatividade do telespectador, quer pela internet, quer pelo telefone, ele tem a oportunidade de perguntar a você também. Mas isso se concretiza muito mais ainda quando a pessoa está lendo o seu livro. Muitas vezes uma frase, um pensamento que está aqui, não é? A pessoa fala assim, puxa vida, como eu gostaria de trocar uma informação, de fazer uma pergunta para o autor e saber de onde ele tirou esse pensamento, como que brotou esse pensamento que está aqui escrito, que está me influenciando tanto. E esta é a grande magia da Tribuna Independente, a oportunidade do telespectador poder dialogar com o palestrante, com o autor do livro, com alguém que vai acumulando sabedoria e que se propõe, através da comunicação, de compartilhar essa sabedoria com as pessoas. Portanto, César, agradeço mais uma vez a grande alegria que você nos dá de estar aqui hoje na Tribuna Independente. Boa noite. Boa noite, Neto. É um prazer imenso estar aqui na Tribuna, que é um programa que faz parte da minha carreira. Eu tive a felicidade, né, de sempre estar lançando os meus livros aqui, como hoje. Boa noite, Calazans. Boa noite, Reinaldo. O lançamento do livro Encontre a Sua Estrela é um livro esperado. Aliás, se você me permitir, lógico, eu vou fazer o seguinte, olha, você, telespectador da Rede Vida, como um pequeno reconhecimento aí da sua participação, eu estarei sorteando entre as pessoas que perguntarem aqui, para
nós durante o programa, e entre as pessoas que visitarem o meu site e só dizerem lá, olha, estou assistindo o programa, eu vou sortear 20 livros, tá bom? Beleza. Então serão sorteados 20 livros para as pessoas que fizerem as suas perguntas, ou você pode fazer as perguntas também ou participar lá pelo site www.cesarromão.com.br. Entre estas pessoas eu vou sortear 20 livros, ainda bem que você existe. Olha, o endereço eletrônico já está na tela. Eu gostaria também de dar o outro endereço, que é o da tribuna de hoje, para que ocorra a interatividade aqui ao longo do programa, que é tribunasp@redevida.com.br. Tribuna SP de São Paulo, @redevida.com.br. Esse é o endereço da conexão direta hoje aqui com o César Romão, nosso convidado. Você também pode participar do programa enviando a sua pergunta através do telefone 0, operadora 17 3215 9600. César, hoje você tem uma missão que para muitos é difícil. Confesso que para mim também o seria muito. Mas como falar sobre estratégia para vencer o atual mercado? Olha, existem algumas coisas, Neto, que a gente precisa reconhecer. Só para você ter um panorama, né, de como é que está o mundo hoje, pra você ter uma ideia, os nossos avós viviam 300 mil horas e trabalhavam 120 mil horas. Nós vivemos 700 mil horas e trabalhamos 70 mil horas. Isso significa que nossos avós trabalhavam metade das suas vidas e nós trabalhamos apenas 1/10 das nossas vidas, até porque nós estamos vivendo mais, né, do que os nossos avós. Nesse exato momento, enquanto nós estamos conversando aqui, uma média de 33 milhões de pessoas estão consumindo uma Coca-Cola. 19 milhões de pessoas estão comendo um hambúrguer no McDonald's. 800 mil câmeras digitais estão sendo vendidas por dia. 18 bilhões de dólares é o que os Estados Unidos gastam no investimento em chip. A gente está vivendo hoje, Neto, nesse processo de mudança, uma globalização psicológica, que na minha opinião é o que mais as pessoas têm que tomar cuidado hoje. O que é a globalização psicológica? As pessoas estão vendo o mesmo filme em todas as partes do mundo, estão ouvindo a mesma música, estão comendo o mesmo sanduíche, tomando o mesmo refrigerante e pensando as mesmas coisas. As pessoas que conseguirem fugir da globalização psicológica são as pessoas que vão ter mais oportunidade. Por que que a globalização psicológica ela te afasta de um processo de transformar seu esforço em resultado positivo? Porque nós perdemos aquilo que temos de melhor, nós perdemos a nossa diferença. Nós nos diferenciamos e nessas diferenças é que nós encontramos os bons caminhos, né? A diferença que está a verdade. É juntando as partes diferentes que você consegue chegar no meio termo. Para você escapar desse universo em mudança hoje, a primeira sugestão minha é para que você não faça parte da globalização psicológica. Ouça a música que você gosta e não vai ouvir a música que todo mundo está ouvindo só para você ficar na moda. Vista-se pelo seu estilo. Não precisa vestir o que os outros estão vestindo para você ser aceito na sociedade. Mantenha os seus princípios, mantenha os seus valores. E nessa ciranda de mudança, Neto, a primeira coisa é aceitar que a mudança é uma verdade absoluta. Não dá para brigar contra ela, ela vai chegar. A segunda é que a dor virá, prepare-se pela cura. Não tem jeito, vai doer você mudar. Vai doer você mudar de emprego, vai doer você ter que criar uma nova estratégia, criar um novo estilo de vida, vai doer você trocar de carreira, às vezes. Quanta gente passa a vida estudando e de repente hoje diz assim, puxa vida, eu preciso esquecer tudo que eu estudei, começar de novo e começar uma nova carreira. Ah, mas eu vou mudar de ambiente que as coisas melhoram. A mudança está em todos os ambientes, em todas as organizações de qualquer parte do mundo. Segundo, a gente tem que migrar para mais um ponto, a gente tem que migrar para uma política de reinvenção. De alguma maneira a gente tem que procurar se reinventar todo dia. Uma das coisas mais importantes que eu digo também, né, é para que as pessoas pratiquem o eudomarketing. Veja, não é endomarketing, é eudomarketing. É o seu cérebro motivar a sua perna, é o seu cérebro motivar o seu braço, a sua boca e o seu cérebro motivar ele mesmo. Porque o endomarketing é aquela motivação feita nas organizações, né, internamente. O eudomarketing, que é uma palavra que eu criei quando fiz o MBA de marketing, e havia muita brincadeira com relação a isso. E por que adianta as empresas se motivarem internamente se as pessoas não fazem isso? Então, hoje você tem, por exemplo, uma possibilidade de se encontrar com uma pessoa que há tempos você não vê. Ah, mas eu não vou porque o restaurante não é bom, é aí que você precisa... Vai!
Quando você chega em Las Vegas, tem uma placa que diz assim: para vencer é preciso estar presente. E você, muitas vezes, você deixa de fazer certas coisas por preguiça. A gente encontra muito mais facilidade em buscar razões para não fazer do que fazer. Então, começa a buscar razão para fazer. Conscientizar-se que você é uma pessoa formadora de opinião. Dá uma olhada no teu rol de relacionamento, vê quantas pessoas você influencia na sua família. Fortalecer princípio e valor é uma outra característica das pessoas que querem vencer nas mudanças. O que é princípio e o que é valor? Princípio é algo que faz você sobreviver. Valores são as coisas que tiram você de manhã da cama. Então, você sai da cama de manhã por quê? Para sustentar o meu filho, para vencer o meu sonho, para que eu possa realizar as coisas que eu quero da vida. Tudo bem. Agora, você vai fazer isso com princípio. Quando as pessoas não conseguem juntar as duas coisas, não conseguem vencer. Veja, por exemplo, eu vou te dar um exemplo meu, pessoal. Eu tenho um limite de palestras que eu faço por mês. O limite que eu tenho entre o número de consultas que eu recebo no escritório é quase 4 vezes. Se eu fosse trabalhar por todas as consultas que eu recebo no escritório, eu faria evento dia e noite. Tá certo? Agora, eu adotei um princípio. Qual é o meu princípio? Fazer um determinado número de eventos. Por quê? Porque se eu começar a fazer palestra dia e noite, Neto, eu perco os meus valores. Eu vou parar de ver meu filho, eu vou parar de conviver com a minha esposa, eu não vou ter tempo para os amigos, eu não vou ter tempo para estudar, eu não vou ter tempo para escrever. Toda mudança é uma dor amiga. Tenha consciência disso. Você já quebrou alguma coisa? Já? Um braço, uma perna? Quando a gente quebra um braço, uma perna, quando vai chover, dói onde a gente quebrou. Dá uma dorzinha. E avisa você que está frio, avisa você que vai chover. Não é assim? A mudança é a mesma coisa. Você não consegue tirar, não tem médico que vai curar, e ela vai ser uma dor amiga, porque ela vai te avisar de muitas coisas. Eu já quebrei tanta coisa na vida, Neto, que quando eu saio de casa, eu dou a temperatura. Entendeu? De tanto que dói braço e perna. E por último, você ter consciência, Neto, que o mercado hoje é uma cama de prego. Você não vai conseguir ficar parado, você não vai conseguir ficar sentado e você não vai conseguir ficar deitado. Você está numa cama de prego. Então você tem que estar sempre em atividade. Pois é, com tanto pensamento aqui que o César já colocou logo no primeiro bloco, eu imagino tanto que você está motivado a participar do programa de hoje, enviando sua correspondência pela internet, no tribunasp@redevida.com.br ou através do telefone 0 operadora 17 3215 9600. Calazans, você que é publicitário da MLA Publicidade e Promoções, eu gostaria de ouvir a sua pergunta. Neto, eu estou escutando atentamente aqui o César e me veio uma ideia. Eu sou uma pessoa muito prática e me chamou muita atenção. Empresta um pouco o novo livro dele. O Encontre Sua Estrela. Olha o tamanho do livro. Prático. Foge completamente dos padrões convencionais, pelo tamanho dele. Evidentemente que para você chegar nesse produto, você teve que fazer uma pesquisa para descobrir que o leitor queria esse produto. Então, de maneira prática, eu gostaria que você contasse para os nossos telespectadores qual foi o mecanismo para que surgisse esse produto do jeitinho que está aqui. Calazans, essa é uma pergunta muito interessante. Inclusive, gostaria de lembrar, Neto, que olha que na Itália, né, Trova la tua Stella está sendo lançado no mesmo formato. Na Itália, nesse exato momento, está sendo distribuído lá em todas as livrarias do Brasil, pela editora Nova Itália, e o formato é o mesmo. Isso daqui, Calazans, esse formatinho é o seguinte: eu atendi o desafio de leitores. Ou seja, pesquisa de mercado. Exatamente. Os leitores, Romão, eu queria um livro que eu pudesse carregar para lá e para cá, queria um livro que fosse baratinho, eu queria um livro que eu lesse uma ideia e aí a coisa mudasse. Presta atenção, Calazans, um leitor me disse: eu queria um livro que eu lesse uma ideia e não uma frase. Eu acho que o grande diferencial competitivo deste livro, Encontre Sua Estrela, é que ele não é um livro de frases, ele é um livro de ideias. Foi o livro mais difícil que eu já escrevi entre os 11 que eu tenho no Brasil. Por quê? Porque eu tive que pegar uma ideia, que dava praticamente uma lauda, e reduzir essa ideia. Isso é um desafio, Neto. E você sintetizar, você otimizar essa ideia. Porque escrever frases... Sem perder o conteúdo. Sem perder o conteúdo. Porque escrever frase é fácil. Você faz um livro de frase é facinho, mas fazer um livro de ideias é muito difícil. Foi muito difícil para mim escrever esse livro, mas está aqui, o desafio foi vencido.
Então, quando você lê o Encontre a Sua Estrela, você não lê frase, você lê uma ideia que vai levar você a um momento de reflexão. E o Calazans tem razão, a gente tem que olhar hoje, ouvir o cliente. É fundamental. Tem gente que não gosta de ouvir o cliente, né? Aí você paga um preço caro. Então você tem que ouvir. Quem são os seus clientes hoje, né? Então na tua casa é a tua mulher, o teu filho. A tua mulher então escuta, porque lembra quando ela fala assim para você, olha, não faça sociedade com ele, porque esse cara... Não faça, não faça. Escuta lá o cliente interno da tua casa, porque a mulher tem uma percepção muito grande. E eu continuo ouvindo. Tanto é que para o próximo ano eu já tenho um projeto, né, de um novo livro. E esse livro também foi baseado nessa conversa, né, com os leitores. Bem, Reinaldo. O César, nas conferências que faz, fala em empresa socialmente humanizada. O que é uma empresa socialmente humanizada? Quais as características dessa empresa socialmente humanizada? Ronaldo, eu posso dizer a você, vou dizer que eu fui pioneiro, né, porque muita gente combate isso, mas eu posso dizer que eu fui um dos pioneiros no Brasil a criar esse conceito. Porque em 1979 eu já tinha a ideia e já praticava esse processo de uma empresa socialmente humanizada até nos meus negócios. O que é uma empresa socialmente humanizada? Simplificando, é uma empresa que hoje, além do seu papel de lucro, né, ela tem um papel social de transformação na sociedade. E humanizada porque ela parou de ver os seus colaboradores simplesmente como um número no crachá, como um número no computador. Ela passou a ver essas pessoas como talentos, como competências, como seres humanos importantes dentro do processo organizacional que ela vive. César, a pergunta que hoje todo mundo se faz é até que ponto nós devemos abrir mão de determinadas situações para poder ser feliz dentro da realização também do trabalho. Eu acho que a gente não deve abrir mão de nada, Neto. As pessoas têm que ter os seus princípios e os seus valores. Se você for fiel aos seus princípios e seus valores, ou você queira ou não queira, eu não sei bem como, mas você vai chegar lá. Por quê? Porque nós precisamos ser norteados para aquilo que a gente quer. Eu vou ilustrar essa sua pergunta, Neto, até com um exemplo. Eu vou falar agora com os telespectadores da Bahia, né? Onde a Rede Vida tem uma audiência fenomenal lá, que eu sempre que viajo, a primeira coisa que eu faço quando eu chego no hotel, eu sintonizo para ver se a Rede Vida está chegando. E eu não consigo chegar num hotel pelo Brasil em que não tem a Rede Vida, porque eu quero um dia ligar, olha, a Rede Vida não pega aqui, mas não tem jeito. Todo lugar que eu vou, lá está a Rede Vida. Eu quero falar com o pessoal da Bahia e eu quero ir lá para uma cidadezinha chamada Jeremoabo, que é a cidade ao norte da Bahia, é a cidade da terra da arara azul. Presta atenção como é importante você ser fiel aos seus princípios e valores e veja que você não precisa abrir mão de nada para ter sucesso. Nesta cidade de Jeremoabo, até a cidade da arara azul, tinha uma pessoa lá que chamava Joãozito. E o Joãozito viu que tinha um alfaiate ali num determinado lugar, e ele ia lá nesse alfaiate e dizia assim, olha, dá para o senhor me ensinar a fazer esse viés aí? Eu faço isso de graça para o senhor só para aprender, porque um dia eu quero fazer isso. E esse Joãozito, nessa cidade ao norte da Bahia, de Jeremoabo, fazia de graça, passando a linha e agulha ali nos paletós das pessoas para fazer aquela cidade, até que um dia ele veio para São Paulo. E o Joãozito hoje, por ser fiel aos seus princípios e valores, transformou-se, na minha opinião, o maior alfaiate do Brasil, o maior estilista masculino do Brasil, conhecido como De Carlos. Exemplos como o do De Carlos são muitos. E se você analisar, Neto, e eu particularmente, nesse meu processo de palestras, a gente tem que conhecer muitas vidas, muitos exemplos de pessoas. Eu poderia citar 10, 15 exemplos aqui, como eu cito nas minhas palestras. Eu não citei um exemplo aqui para você de um Bill Gates, né? Eu não citei um exemplo para você aqui de um grande empresário americano. Eu citei um exemplo para você de uma pessoa que saiu de Jeremoabo, na Bahia. Como ele, existem outros. E o ponto em comum dessas pessoas, como o estilista De Carlos, é esse, Neto. Eles não precisaram abrir mão dos seus princípios e valores, foram fiéis. Porque quando você abre, você para de construir o seu futuro. Você vai viver o futuro disponível na prateleira do mundo. Você vai viver a globalização psicológica. Não vai dar para você ser feliz.
César, nós estamos hoje na Tribuna Independente conversando com César Romão, um dos maiores palestrantes e autores de livros do Brasil, ao lado do publicitário Marcos Calazans e também do jornalista Reinaldo Antônio Maria. E com a sua participação aqui na Rede Vida na Tribuna Independente. Eu vou pedir licença para fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós retornaremos na tribuna. Até já! Voltamos a apresentar a Tribuna Independente. O tema de hoje, aqui na Tribuna, é Estratégia para Vencer no Atual Mercado, com César Romão. Ele que é autor de vários livros e também um dos mais consagrados palestrantes do Brasil. Na Tribuna Independente hoje eu estou tendo o privilégio de receber o Calazans, publicitário, que está hoje aqui na Tribuna Independente, né, Marcos? Está me dando muito prazer em estar aqui, viu, Neto? Obrigado, Calazans. Queria te agradecer novamente. Eu estou aqui escutando o César e me colocando como se fosse eu o telespectador lá em casa. Muita gente, eu acho que confunde o sucesso com a esperteza. A sensação que eu tenho é que muita gente acha que para você conseguir o sucesso, você tem que ser esperto, malandro, e não é isso. Ele acabou de citar o caso do alfaiate, que tinha aptidão, dom, fez corretamente, honestamente o trabalho dele e foi um vitorioso. Então essa confusão que as pessoas fazem, muitas vezes até com vergonha de serem simples e serem elas mesmas, né? É que eu acho que dificulta muito, porque a dimensão do sucesso para mim é uma, para você é outra, para ele é outra, para o Bill Gates é outra, não é? Sem dúvida. Fala um pouco pra gente sobre isso. Você tem razão, cara. Você falou uma coisa tão interessante aí, que eu até falo muito nas minhas palestras, as pessoas se aceitarem, elas entenderem que por mais simples que seja aquilo que ela faz, aquilo pode fazer uma grande diferença no mundo, né? Então, por exemplo, você pega aí um construtor de pontes aqui em São Paulo, né, e começa a entrevistar. Se ele disser para você que está fazendo uma ponte, então, provavelmente ele vai ser sempre aquilo. Mas se ele disser para você, olha, estou fazendo uma passagem que vai receber famílias, que vai levar famílias até um lugar melhor, por onde as famílias vão passear, a visão que você tem do que você faz. Pouca gente tem isso, cara. Na verdade, as pessoas não se aceitam, elas não têm priorização da sua realidade. E para que você resolva isso, a minha sugestão é a seguinte: faça o que você fizer, faça com ética. Ah, Romão, mas é difícil vencer com ética num país como o Brasil. É difícil. Mas todas as vitórias que você conseguir sem ética, você vai vê-las fugir pelas suas mãos muito rapidamente. As únicas vitórias que vão restar na tua vida e vão servir de exemplos para suas futuras gerações são as vitórias que você conseguir com ética, porque só vitórias com ética podem se perpetuar. César, a Leda Aparecida Mansur de Limeira escreveu falando que quer ganhar um livro. O Nelson da Rosa de Pelotas, Rio Grande do Sul, também está concorrendo já ao livro. De Niterói, o Michel Faad, no Rio de Janeiro, está dizendo que é seu admirador, está assistindo a Tribuna Independente, parabéns pelo seu trabalho, quer ganhar um livro. Obrigado, Michel. A Margarete Maria Faria Noronha, Caridade, ela é de Taubaté, também. O Antônio José Varconte, de São José do Rio Preto, está na parada para poder ganhar o seu livro. Está com moral, hein, César? O Anésio Rodrigues de Matos, São José do Rio Preto, também, fazendo essa solicitação. E a Maria Alice Ometo Quadros, de Limeira, no interior do estado de São Paulo, também enviando a sua participação. Eu vou repetir, então, vou fazer o seguinte, olha. As pessoas que enviarem o fax, escreverem e-mail para a Rede Vida, ou escreverem e-mail para o meu site, que é www.cesarromão.com.br, estarão concorrendo a um sorteio de 20 livros, Ainda Bem Que Você Existe. E vou reforçar esse sorteio, tá bom? Eu estarei em breve fazendo um curso aqui em São Paulo. É uma coisa inédita, porque normalmente a gente só faz palestra. Eu estarei aqui em São Paulo realizando um curso um dia todo com César Romão, com almoço, com tudo, com café. Você vai passar o dia com César Romão. O curso será realizado em São Paulo no Hotel Holiday Inn.
Além dos 20 livros, Neto, pelo volume de e-mail que você está recebendo, eu vou sortear também, entre os participantes aqui da tribuna, uma inscrição para o curso com César Romão. Tá bom? É um cursão, viu? Você vai economizar uma grana preta, vai passar um dia comigo lá mexendo com a sua cabeça. César, a Damiana Saled, ela é de São Paulo, ela pergunta: de onde você tira as ideias para escrever seus livros? Damiana, é o seguinte, essa coisa de escrever, ela primeiro vem da inspiração. Aí você vê que só a inspiração não basta. Aí você tem que transpirar um pouco, porque você tem que conhecer, você tem que vivenciar. Mas a inspiração, ela é um grande momento. Muita gente fala assim, mas eu nunca vou conseguir ser escritor. Vai sim, todos nós podemos ser, Neto. Até você, Damiana. Por quê, Damiana? Porque nós, enquanto nós vamos vivendo, a gente vai esquecendo algumas coisas que são prioridades na vida. Por exemplo, por que o título do livro Encontre a Sua Estrela? Porque eu pessoalmente acredito que todos nós temos uma grande luz dentro do nosso coração. Mas aí a gente vai lutando pela sobrevivência e vai esquecendo a existência. Vai esquecendo aquelas coisas melhores que a gente tem. Veja só, quando você era criança, né, quanta ingenuidade, quanta coisa, a gente não via maldade em nada. Aí você já vai crescendo, já vai escolhendo os amigos, já vai escolhendo por onde você quer ir, já vai fazendo escolhas. E nesse processo de decisão e escolha, a gente vai se afastando do nosso coração. O sim do teu coração é maior que o não do mundo. Por isso, se você tiver que ouvir alguém, vai ouvir teu coração. E se você conseguir isso, eu tenho certeza absoluta que você vai ver que você também tem inspiração lá para escrever um livro. E, evidentemente, além da inspiração, eu sou uma pessoa que nunca parei de estudar, estudo até hoje, e a convivência com as pessoas e o universo acadêmico auxilia muito nas informações que eu passo nos meus livros. César, o telespectador Armando Cavero Miranda, aqui de São Paulo, ele pergunta, está dizendo boa noite, ele está dizendo também que na atual situação de infoeconomia, onde os paradigmas mudam rapidamente, a informação é imensa e em tempo real. Como as pessoas têm que enfrentar esse desafio? Será que a educação tradicional está desarticulada? Os conteúdos curriculares das escolas, universidades, estão preparados para esses tempos que nós estamos vivendo? É a pergunta que vem aqui do Armando Cavero Miranda, de São Paulo, na Zona Sul. Armando, boa pergunta. Olha, e eu vou deixar você mais preocupado ainda. Sabe por quê? Porque em 2005, 100 milhões de telefones celulares serão jogados fora nos Estados Unidos. O mundo hoje tem 6,3 bilhões de pessoas, das quais 4 bilhões terão celular em 2 anos. 700 milhões de computadores serão vendidos na China até o final deste ano. A Coreia e Taiwan hoje investem 3% do seu PIB em tecnologia. O Brasil, só 0,3%. A cada 26 minutos hoje, uma nova fábrica abre na China. E uma pessoa negativa hoje influencia 125. Então, olha só quanta transformação acontece. Quando aquele cidadão, quando os gregos guerreavam lá, e o cidadão saiu de maratona correndo, né, para dizer aquela palavra vencemos, e a palavra vencemos e morreu, ele levou praticamente, acho que quase 20 dias correndo. Quando você escrevia uma cartinha, antigamente, seu carteiro saía a pé e andava aí a 3, 4 km por hora para entregar a sua carta. Depois seu carteiro começou a andar a cavalo, aí a sua cartinha já andava pelo menos aí a uns 10 km por hora, depois de bicicleta. Hoje, nos dias de hoje, a velocidade da informação, com a liberação da internet pelo Pentágono, o aperfeiçoamento do e-mail pelo engenheiro Ray Tomlinson, a nossa mensagem, a internet, essa mensagem que você mandou para cá agora, ela andou a 8.407 km por segundo. O que isso significa? Significa que se você cair numa malha de boas notícias, o maior número de pessoas em menos tempo vai conhecer essa boa notícia. Se você cair numa malha de más notícias, o efeito é o mesmo. Quando o presidente Abraham Lincoln morreu, a notícia da sua morte demorou 12 dias para chegar à Europa. O rei Dom Manuel demorou 54 dias para saber que o Brasil fazia parte do seu império. Hoje nós assistimos qualquer coisa que acontece no mundo, né, os tufões aí, essas catástrofes tristes, ao vivo. Então, hoje é muito importante as pessoas entenderem essa velocidade, Neto, inclusive essa influência, né, que uma pessoa negativa tem hoje sobre 125, afaste-se de gente negativa. E o processo educacional do Brasil, nós começamos um grande processo educacional aqui quando nós fomos alfabetizados com a cartilha Caminho Suave. Era uma alfabetização por imagem,
de associação de imagem com texto, que é um processo maravilhoso. Na minha opinião, né, eu falo muito em universidade hoje, e eu sinto que o nosso processo acadêmico precisa mudar. Nós precisamos aperfeiçoar o processo de aprendizado para que o jovem passe a gostar de estudar, porque a maioria dos jovens não gosta. E muitas vezes até abandona a sua universidade, né, acaba não seguindo aquela carreira. Então você tem razão quando você diz sobre o nosso processo educacional. Eu pessoalmente acredito que nós temos que fazer uma grande reforma no processo de didática, de ensinar os nossos jovens. Ô César, vem a pergunta aqui do Júlio César, de Baependi, sul de Minas. Ele pergunta, como ter motivação para o trabalho, para ser justo, quando vemos que a autoridade máxima, o presidente da República, ao reunir sua bancada, disse alto e bom som para seus colegas que diretamente ou indiretamente usou o caixa 2, que eles não são corruptos, são apenas pessoas que erraram. Onde encontrar motivação com uma situação como essa? Como é o nome dele? O nome dele é Júlio César, Júlio César, de Baependi, sul de Minas. Olha, nós temos que trabalhar durante a nossa vida pelos nossos modelos. Jamais a gente deve se basear em modelos alheios ou achar naquela regrinha, né? Aí ele roubou mais que eu, ele fez coisa pior do que eu. Na realidade, Júlio César, nós temos um grande defeito genético. O processo, o que é motivação? Né? Motivação é o nosso processo que faz com que a gente vá à frente em tudo aquilo que a gente quer da vida, né? Mas motivação, no ser humano, é um defeito genético. Sabe por quê? Porque nós somos mamíferos. Nós fomos criados no leite, no abraço, no afago. A gente está sempre querendo colo, porque nós somos mamíferos. Nós crescemos e não desmamamos. Tem gente que toma leite até hoje. Somos os únicos animais que tomam leite até morrer, porque os outros mamíferos, eles não tomam. Neto, para você ter uma ideia, os elefantes na África passam praticamente a vida toda fazendo o mesmo caminho entre a água e a comida. Quando eles se afastam, algum deles se afasta, chega a morrer de fome, chega a morrer de sede, perto da água, perto da comida. Porque o mamífero, quando ele sai da rota, ele acha que fora da rota não há oportunidade. As baleias passam a vida toda fazendo a mesma rota nos mares. Os japoneses descobriram isso agora. E mais do que nunca estão assassinando baleias como ninguém. Por quê? Porque basta eles localizarem a rota, fica lá naquele dia, naquela hora que aquelas baleias vão passar. Nós, seres humanos, também somos mamíferos. Nós trabalhamos na rotina, estamos na rota. Quando você sai da rota, você acha que não há salvação. Então a pessoa casa, você para e acha que nunca mais vai ser feliz na vida. Então não casa de novo, não tenta outra família. A pessoa perde um emprego, Reinaldo. Ah, não quero mais saber disso, não quero mais saber de trabalhar, vou trabalhar por conta. Então tudo que acontece na vida a gente vai excluindo. Nós somos tão fáceis, Júlio, de sermos motivados, como tão fáceis de sermos desmotivados. Com a mesma razão que nos motivamos, nós nos desmotivamos. Veja só você, por exemplo, porque o Lula falou isso, você já acha que o Brasil não dá certo, entendeu? Então você tem que procurar, quando você estiver fora da rota, seguir em frente, encontrar fora da rota, acreditar que fora da rota existe uma saída para você. Muito bem, César. Agora nós vamos ouvir a pergunta do jornalista Reinaldo Antônio Maria. Esse menino é um talento. Vamos lá, Reinaldo. César, durante a leitura do seu currículo foi dito que você desenvolveu um recente trabalho com o Exército Brasileiro e com a ONU. Você pode falar um pouquinho sobre esse trabalho? Posso, claro. Eu não posso começar a falar desse trabalho sem citar o nome do general Francisco Roberto Albuquerque, hoje o comandante do nosso Exército, né? Tenente Cassiano, General Morata, entre tantas outras pessoas que participaram, né? Coronel Santini, entre tantos outros aí que estiveram, Coronel Phillips, né? Esse trabalho motivacional foi um marco na minha carreira, porque foi um grande desafio quando ele começou a falar para militares e conhecer até muita coisa sobre militares. Nós temos militares hoje academicamente, altamente treinados academicamente, além do treinamento do Exército. E eu fiz um trabalho junto à Força de Paz da ONU, que seguiu para o Timor. É um trabalho que a gente faz até hoje, né, junto a algumas corporações do Exército. E eu cheguei lá para ensinar, acabei aprendendo tanta coisa que é um mundo mágico, né? O mundo da informação é mágico. Eu vou sugerir, Reinaldo, às pessoas que quiserem conhecer assim, bem a fundo o trabalho, que façam uma visita lá no meu site, no www.cesarromão.com.br. Vocês vão conhecer um pouquinho disso, né? Nesse curso que eu falei que eu vou realizar no Hotel Holiday Inn,
e que a gente está sorteando aqui uma inscrição. Eu também vou falar muito sobre isso, até ensinar as pessoas, né, como é que o soldado se motiva. Você sabe por que soldado é herói, por que bombeiro é herói, porque as pessoas que fazem, compõem as Forças Armadas são heróis, Reinaldo? Porque eles desenvolvem competência todo dia. Todo dia ele desenvolve uma competência nova. Quando você desenvolve competências todos os dias, de alguma maneira, você vai acabar virando herói, ou você queira ou você não queira. Então, eu acho que um grande segredo hoje motivacional é todos os dias você desenvolver uma competência. O Peter Drucker, que é o pai da nossa administração, está com 97 anos, e ele diz que a cada 3 meses ele quer ficar hábil num assunto novo. Nem que for vinho, nem que for parafuso, nem que for revista, mas a cada 3 meses ele estuda um novo assunto. E eu quero chegar lá. Ô César, olha aqui, o Armando Barros, ele é de Salvador, na Bahia, ele faz a seguinte pergunta: é possível ser feliz a vida toda? Olha, Armando, eu acho que é possível, eu sou feliz. Eu acho que o que acontece com as pessoas é que nós damos muito valor ao que não é legal, né? Então, a gente começa a valorizar muito as coisas que deram errada, as coisas que não deram certo. Não importa o que aconteceu na sua vida. Primeiro, não tenha vergonha do seu fracasso. Ele é uma abençoada bússola. Ele já mostrou um caminho para você que você não deve mais seguir. Eu já tive vários fracassos na minha vida. Hoje eu tenho 11 livros no Brasil, estão aí em diversos países, Itália, Alemanha, os países hispânicos praticamente todos, mas eu já escrevi livros que não fizeram sucesso. Agora, Neto, imagine se eu fico pensando hoje, se eu tivesse desistido nos meus 3 primeiros fracassos, olha a carreira que eu teria, não teria tido a experiência de vivenciar. Então, a minha sugestão é a seguinte: quer ser feliz a vida toda? Primeiro, não tenha vergonha dos seus fracassos, encare os seus fracassos como uma abençoada bússola, pois ele já lhe mostrou um caminho que você não deve mais seguir. Casou com alguém, de repente não deu certo, então você já sabe o tipo de mulher que você não deve mais casar. Você vai procurar uma outra característica. E amigos, a mesma coisa, né? Mas é necessário a gente também ter uma vida firme também, né, César? Baseada em princípio, valores, perseverança, né? E uma vida com fé. As pessoas hoje têm pouca fé. Eu acho que as pessoas precisam trabalhar essa energia do entusiasmo da fé, que só nós, seres humanos, temos capacidade de emanar e plasmar naquilo que acreditamos. César, a Deusete Fernandes, de Itabira, no Pernambuco, ela está perguntando o seguinte: por que o homem um dia acorda bem-humorado e no outro dia acorda muito mal-humorado? Olha, eu poderia fazer um programa sobre isso. As diferenças entre homens e mulheres. Nós temos muitas diferenças genéticas, né? Por exemplo, a massa cinzenta da mulher é menor que o homem, então a mulher é mais criativa, é muito mais intuitiva, né? A mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo, o homem só faz uma. Então, por exemplo, se o teu homem está lá, se o teu marido estiver lá assistindo futebol, comendo pipoca, tomando cerveja, tocar a campainha ou o telefone, de jeito nenhum ele vai atender, né? Vai você atender que está lá cozinhando com a criança no colo, varrendo o chão. Você, como mulher, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu diria o seguinte: todos nós precisamos ser revitalizados. Todos nós. A revitalização é uma palavra que nós devemos praticar todos os dias. Como é o nome dela? Você me pegou aqui. Imagine você. Ela é Deusete. Quando você casou com seu marido, de repente ele era um cara bacana, simpático, boa pinta, bonitão. Hoje ficou esse traste aí, de repente, que está aí com você, né? Ô, louco. Aí você fala assim: puxa, mas olha o que você virou, né? Você virou mal-humorado, né? Olha, sabe o que você tem que fazer? Revitalizá-lo. Imagine você, por exemplo, a Petrobras, essa grande empresa brasileira que é um exemplo mundial, né, de tecnologia, de tantas outras coisas, recebeu prêmios internacionais do mundo todo, descobre um campo de petróleo. Aí o petróleo, ela já não é mais o número de barris de quando descobriu. Fecha o poço? Não, revitaliza o poço. Nós estamos na discussão do Rio São Francisco aí, né? O que você vai fazer? Vamos esquecer esse rio. Não, revitaliza o rio. Esse é um grande desafio, né? As pessoas aprenderem a revitalizar o seu relacionamento com a mulher, com a família, com os amigos, com a empresa. Essa é a minha sugestão para você. Procura ver como é que você revitaliza aí o seu relacionamento com o marido e você vai ver que ele não é tão mal-humorado, porque se começar a dar enfoque nos defeitos, barbaridade. Quem usa lente de aumento sofre.
Pois é, nós estamos aqui na Tribuna Independente, eu vou pedir licença por um breve intervalo, daqui a pouquinho eu retorno na Tribuna Independente com César Romão, com o Marcos Calazan e com o Reinaldo Antônio Maria, o jornalista que hoje colabora comigo aqui na Tribuna Independente. Até já! Voltamos a apresentar a Tribuna Independente hoje com César Romão. Ao lado dele, nós temos o publicitário Marcos Calazans e também o jornalista Reinaldo Antônio Maria. Reinaldo, gostaria da sua participação antes de eu registrar o número de telespectadores que estão participando aqui. César, eu vou fugir um pouquinho do nosso tema e vou te perguntar sobre esse referendo que vem aí dia 23/10. Qual é a sua visão desse referendo? Não precisa dizer sim ou não, mas qual a tua visão dessa questão que está sendo colocada aí para os brasileiros resolverem? Reinaldo Antônio, ótima pergunta. Não se influenciem com a minha resposta, tá bom? A influência tem que ser sobre o seu conhecimento, a sua vivência e os fatos que você tem em mão. Eu, pessoalmente, independente de não proibir o comércio de armas, eu acho uma atitude antidemocrática. Eu acho que as pessoas têm a liberdade de escolher e a liberdade de escolha faz parte da democracia e o governo tem que dar sempre a liberdade de escolha. Ela tem que existir. Porque as pessoas fazem as escolhas, a vida, Reinaldo, ela é feita de escolhas e decisões. Por isso que nós temos que aprender a fazer escolha, aprender a fazer decisão e não sermos impostos a uma escolha e impostos a uma decisão. Eu, pessoalmente, sou contra esse referendo. Eu acho que as pessoas têm o direito de escolha dentro de uma democracia. Aliás, um dinheiraço gasto, né, o que está se gastando de dinheiro com propaganda referente a isso, esse é um assunto até para um debate inteirinho aqui, né? Eu só queria registrar que a opinião da Rede Vida da televisão é no sentido de que o referendo está tendo um grande papel na sociedade hoje, César, à medida em que nós estamos discutindo a questão da violência. Nós estamos ficando com a violência, de uma certa maneira, no Brasil, banalizada. Ou seja, as pessoas lendo os jornais, vendo emissoras de rádio, ouvindo as emissoras de rádio e de jornal, e realmente a banalização da violência, inclusive o sensacionalismo da violência é cada vez maior. Esse país está tendo oportunidade agora no referendo de parar e refletir, né, e tomar decisão, e tomar atitudes. A pessoa pode votar pelo sim, pode votar pelo não, mas ela está sendo chamada a dar uma demonstração de amor ao país, de não permitir que a violência fique banalizada, né? A violência, então, ela diminuiria muito no Brasil se a gente estivesse discutindo impunidade, né? Porque a certeza da impunidade, na minha opinião, é o grande fator da violência aqui no Brasil, Reinaldo. Você, como jornalista, deve saber o quanto a impunidade faz com que a violência cresça, né? Porque o cara tem certeza que não vai acontecer nada, ele já sabe. Então, nós temos que trabalhar por outras coisas aqui no Brasil. César, mais uma vez a Cristiane Ferreira Martins de Niterói participando para concorrer. De quanto em quanto tempo? O Sebastião Damião de Taquaritinga está perguntando o seguinte: de quanto em quanto tempo se deve fazer motivação na empresa? Semanal, quinzenal, mensal, trimestral, anual? Gostaria de ganhar um livro. O Sebastião Damião de Taquaritinga. De quanto em quanto tempo? Eu acredito que você tem que fazer isso a cada minuto. Tudo que você for fazer, você tem que fazer com motivação. Tudo que você for fazer na vida. Não é só ser motivado no dia do treinamento, ser motivado no dia do prêmio. É a todo momento, tá bom? César, fazer um acordo com você. Bate bola agora. Okay. Vou registrando e perguntando. O Antônio José Varconde, de São José do Rio Preto, ele está parabenizando e quer concorrer ao curso que você prometeu. Vamos lá, tomara que você ganhe. Será em São Paulo, no Hotel Holiday Inn. Registro aqui que o Benedito Colombo, de Curitiba, telespectador assíduo da Rede Vida, também manda a sua manifestação. O Ayrton Silva Costa, de Ibiúna, ele quer que você fale mais sobre o curso e como obter mais informações. Bem rápido, Ayrton. O curso está todo exposto no meu site, www.cesarromão.com.br. Entra lá que você, telespectador, terá todas as informações sobre o curso, inclusive como se inscrever e tudo mais, tá bom? Ô César, tem uma pergunta que veio aqui, eu não estou conseguindo localizar mais a pergunta na internet, mas era uma pergunta sobre o Instituto Gente,
algo, curso urgente, alguma coisa nesse sentido que você estava criando? Não, o curso do César Romão em São Paulo está sendo promovido pelo IBTC, que é o Instituto Brasileiro de Treinamento Corporativo. Eu achei, é o Von Gaal, perdoe interrompê-lo, César, mas ele pergunta como ficou e como anda o projeto Fábrica de Gente. Ah, ok. Perdão. O projeto Fábrica de Gente se transformou num livro chamado Rota dos Vencedores, que está aí em todas as livrarias do Brasil, e você pode tomar conhecimento de todo o histórico do projeto através desse livro. Está em todas as livrarias Siciliano, Saraiva, principalmente na rede Siciliano, é uma rede que está sempre com grandes promoções dos meus livros. O Rodomar Ricardo Rolou, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, ele gostaria de participar do sorteio e ele pergunta: o que você acha sobre a espiritualidade nas empresas? Fundamental, eu tenho artigos sobre isso. Aliás, eu acho que a espiritualidade é a nossa ligação com o universo, né? É o nosso grande papel daquilo que nós temos de melhor. Aliás, se quiser saber mais sobre isso, lá no meu site tem vários artigos sobre espiritualidade no trabalho, www.cesarromão.com.br, está disponível para você. César, o padre Roberto de Carvalho Bruno, ele é de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, ele participa hoje da tribuna perguntando o seguinte: como manter o católico na igreja diante de tudo que anda acontecendo, ou seja, com relação ao mercado religioso. Então, o padre Roberto de Carvalho Bruno, de Conselheiro Lafayette, quer saber como motivar o seu fiel. É fácil, padre. O grande motivador dos católicos do mundo foi Cristo, que fez isso muito bem, né? Eu tenho até um trabalho aí, estou fazendo um trabalho sobre isso, sobre o processo de liderança e motivação de Cristo. Eu acredito que nós precisamos entender um pouco mais as pessoas e naturalmente criar uma nova forma de didática, uma nova forma de passar a informação. Porque como as pessoas evoluíram na capacidade de raciocínio, na capacidade de decifração mental, nós precisamos desenvolver uma nova linguagem. Mas eu converso com o senhor, a hora que o senhor quiser, escreve para mim, a gente pode até criar um modelo didático aí para o senhor trabalhar na sua igreja, vai ser um prazer imenso. A Yara Sanzoni, de Itaú, ela pergunta o seguinte: o que fazer quando todas as portas se fecham em nossas vidas e não se vê nenhuma alternativa? Nós temos sempre uma porta aberta, é a porta do nosso coração, é a porta da nossa fé naquilo que a gente acredita. Ninguém tem todas as portas fechadas. É que as pessoas olham muito, Reinaldo Calazans, para a porta do mundo, entendeu? Mas aí elas esquecem as suas grandes competências, o seu grande talento e a sua grande oportunidade, que é de estar vivo. Você sabe que o Agmandino uma vez me deu um conselho, Neto. Ele disse assim para mim: Romão, todo dia de manhã lê um jornal, mas não lê outra notícia não, você vai ler só o obituário, você vai ver quem está ali e quem morreu. Eu falei: pô, mas por quê? Ele falou: porque quando acabar você vai agradecer, você não está lá, sinal que ainda você tem muita chance aqui nesse planeta. Tá bom, olha, o Elton Ramputman é de Ivaiporã, no Paraná. Ele está parabenizando o César Romão pela qualidade do seu site. Muito obrigado. Né? Está lá à disposição de você, telespectador da Rede Vida. Ele coloca o seguinte: olha, parabenizo o César Romão pela qualidade e quantidade de informações do seu site. É uma visita prazerosa. Obrigado. Tem 130 artigos lá, inteiramente à sua disposição, tá bom? Vamos fazer um registro aqui. O Herman Dias Andrade, de Campo Belo. Ele é seu admirador e ele colocou o seguinte: César, a globalização complicou a vida da gente, a vida dos nossos pais e avós eram bem mais simples. Eu falei disso no começo do programa. Ele falou, ele registrou, né? Ele achou um pouco confuso. Obrigado. Escreve para mim, eu respondo para você. Porque o que é globalizar? Nós esquecemos de globalizar muita coisa. Esquecemos de globalizar a paz, esquecemos de globalizar o conhecimento, né? A interação entre as pessoas. Nós estamos globalizando, na minha opinião, a maioria das coisas que não deveríamos globalizar, né, Calazans e Reinaldo? César, olha, a Leonilda Posebon, de Ceará, Santa Catarina, está fazendo aqui uma saudação. É de Santa Catarina, espetáculo, é do Rio Grande do Sul, é do Brasil inteiro, é uma beleza. De Minas Gerais, o César vem com duas perguntas que mostram a qualidade do telespectador da Rede Vida. Olha aqui. Primeira pergunta: como desenvolver a capacidade de tomar decisões? E a segunda pergunta, César:
é certo. O certo é fazer aquilo que se gosta ou gostar do que se faz. Olha, primeiro, capacidade para tomar decisão você precisa ter. Trabalhar com fatos, seguir a tua intuição, ouvir opiniões. Porque decisão tem que ser tomada nesse tripé. Ok? E na minha opinião, você tem a sua pergunta já é a resposta no segundo caso. Ou você gosta do que você faz, ou você aprende a gostar, se realmente você não tiver outra saída. Porque hoje só terá sucesso as pessoas que colocam também o seu coração naquilo que fazem. Olha, nós vamos atender agora Paraíba, cidade de Pocinhos, a terra do governador Cássio Cunha Lima, né? Paraíba, esse belo estado brasileiro. A pergunta vem: quero saber do César Romão o que ele tem a dizer sobre a falta de motivação e visão do futuro que afeta diretamente o brasileiro do século XXI. É mais ou menos o que o Calazans se perguntou, né, Calazans? Aliás, eu estive lá na Paraíba agora, lá em Campina Grande, fiz um evento maravilhoso. Lá é a terra da família Gomes Azevedo, Mariana Gomes Azevedo, Eduardo Gomes Azevedo. Um abraço aí a vocês, Campina Grande, aí na Paraíba. Olha, eu acredito até que eu já respondi essa pergunta aqui, mas você tem que se sentir afetado por outras coisas, na minha opinião. Você faz parte politicamente, economicamente de tudo isso que está no Brasil, mas você é um componente político, você não pode se tornar um componente emocional de tudo isso, ok? Nem um componente intelectual. Espero que você tenha compreendido aí. Qualquer dúvida pode escrever para mim que eu prometo a você que eu faço uma explanação melhor. César, tem uma pergunta interessante aqui da Débora. Aliás, não é uma pergunta não, ela faz toda uma gestão interessante aqui. Ela fala que o marido dela está fazendo especialização em gestão de pessoas na Universidade Católica de Pelotas. E está escrevendo a monografia sobre espiritualidade nas empresas. Imagino por isso que o seu livro poderia ser sorteado e que para ele será muito útil. Olha que maneira criativa. Criativa você, gostei. O programa já está rendendo aqui, né? Mas olha, eu tenho muitos artigos no site sobre espiritualidade do trabalho. Fica lá à sua disposição, tá bom? www.cesarromão.com.br. Mais uma vez, sobre a Universidade Brasileira, seja pública ou particular, está preparada para formar profissionais para competir nesse mundo globalizado? Qual seria o caminho ideal para o preparo dos novos profissionais? É a pergunta que vem de Santa Teresa, no Espírito Santo, do Nelson Coberlini. Neto, nós temos que frear no Brasil essa doideira de universidade privada. O que está se abrindo na Universidade do Brasil é uma coisa impressionante. E o ensino, na minha opinião, está caindo de qualidade. O governo brasileiro, Lula, isso vai para você aqui, vamos trabalhar pelas universidades públicas. Ensino no Brasil tem que ser gratuito. Nós temos que ensinar esse povo na universidade, o governo tem que ter essas universidades funcionando e habilitadas. Porque hoje, Neto, você veja, qualquer universidade que as pessoas entram, Reinaldo Calazans, é caro. Caríssimo. Caríssimo. Mas por que o brasileiro não estuda? O brasileiro não estuda porque nós temos as universidades mais caras do mundo, são aqui. Nós temos pouquíssimas universidades públicas aqui, todas estão superlotadas, veja a disputa de vaga. Isso tem que mudar. César, eu quero registrar aqui que a Maria do Carmo de Campinas está participando, o João Stabile de São Carlos. Ter dom é fundamental para ser escritor. É uma pergunta. É fundamental? Sim e não, porque muita gente tem dom e não escreve. Tem tudo isso. Tem gente que tem dom e escreve. Tá? Eu conheço pessoas que têm dom e não escrevem, mas o dom é um grande companheiro. O Renan Siqueira de Santos, como o senhor vê a empresa socialmente humanizada e enfrentando a cultura protecionista que existe muitas vezes na justiça do trabalho, protegendo apenas o empregado e o colaborador? Olha, nós temos que repensar, não é só o código trabalhista, nós temos que repensar todos os códigos desse país. Na verdade, Reinaldo, cara, desde o criminal até o trabalhista, eu acho que nós precisamos repensar tudo isso e provavelmente abrir uma discussão, porque nós estamos muito atrasados em todas as nossas leis. José Maria Louro, de São Paulo, está cumprimentando. O Israel Vitor Oliveira, de Hortolândia, quer saber qual é a sua editora? É a editora Arques, que é do grupo da Siciliano, a mesma que tem
essa grande rede de livrarias pelo Brasil. A Deusdete Fernandes de Itabira, no Pernambuco. O Jorge Paulo de Oliveira de São Lourenço, Minas Gerais, quer concorrer ao curso e ao livro. Ótimo. A Luciana Lisca Santos, de Porto Alegre, diz que o esposo dela gosta muito de ver na Tribuna Independente. Gostaria Obrigado. que ele se motivasse a praticar esporte com as crianças. O que fazer para isso acontecer? Olha, não é difícil não. Primeiro tem que achar algo que ele goste, né? Porque normalmente, eu, por exemplo, tenho sorte, né? Porque o que eu gosto, meus filhos também gostam, então a gente acaba fazendo junto. Mas é sempre importante, Neto, as pessoas acharem algo que goste. Aí fica mais fácil. Fica mais fácil. O Pedro Amâncio Alves Júnior, de Rio Claro, está fazendo uma saudação a você, querendo concorrer também. E o Morgan Augusto de Oliveira, aqui de São Paulo, também. Eu não sei se eu cometi alguma injustiça de não registrar as correspondências todas, mas se eu cometi, eu já peço de antemão desculpas aos telespectadores, registrando ainda o Dr. Custódio Cruz, do Rio de Janeiro, a Samanta Jéssica Branco Kifuri, de Rio Preto, de São Bento do Una, no Pernambuco, a Naura Souza Rocha, e também o João Edilson Ferreira Lima, de Feira de Santana, na Bahia. César, o programa de hoje foi um show em termos de participação do telespectador. Beleza, essa é graças à audiência maravilhosa da Rede Vida. Mas graças também ao interesse que você Canal motivou da aí família. no telespectador. Calazans, eu estou terminando o programa, já me deram o sinal aqui, mas eu queria agradecer a sua participação. Obrigado, Neto. Foi um prazer aqui estar com vocês, uma reunião gostosa que eu tenho certeza que o telespectador também gostou. Muito obrigado, Calazans, e que você continue sendo esse homem criativo e efetivo que ajuda o desenvolvimento das empresas, das corporações e principalmente do desenvolvimento humano. Muito obrigado, Calazans. Obrigado, Neto. Reinaldo, que bom tê-lo aqui, viu, Reinaldo? Tava com saudade de você, viu, Reinaldo? Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Reinaldo, você continua fazendo um trabalho bonito na sua área de assessoria de imprensa, na área do direito, né? Isso. Temos como clientes a Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo e a Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, que está lançando essa revista que eu, inclusive, trouxe para você. É a revista do advogado. A entidade tem 85 mil associados e essa revista é trimestral. Então, em breve está chegando para os associados e quem tiver interesse também em adquirir poderá acessar o aasp.org.br e obter informações sobre a revista. Outro dia eu tive o privilégio de ir lá conhecer o presidente da associação, levado por você, uma bela recepção, muito obrigado, e meus cumprimentos à Associação dos Advogados de São Paulo, que promove tantos cursos, né? Tanta evolução para o meio dos advogados, que é realmente um avanço para toda a sociedade. É isso aí. Neto, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Foi um aprendizado mais uma vez. César, obrigado pelas palavras, pelas orientações todas. Pela aula, exatamente. César, muita gente paga para poder assistir sua palestra e nós aqui ficamos na carteirinha na boa. Os telespectadores também. É verdade. Você sabe, Neto, é um prazer imenso estar aqui com o Renato Calazans, com você. Eu tenho muito carinho pela Rede Vida. A Rede Vida, na minha opinião, é a mais impressionante rede de televisão do Brasil pela sua audiência, pela qualidade que ela tem de telespectadores. Eu vou só dar uma retomada, Neto, para a gente esclarecer para os telespectadores que nós vamos pegar aí todos os e-mails que foram enviados para o meu site, para o seu site aqui da Rede Vida, todos esses fax, nós vamos reunir, cadastrar, colocar no computador. O computador vai sortear 20 pessoas, cada uma vai receber um livro do César Romão e uma inscrição para o meu curso que será realizado em São Paulo, no Hotel Holiday Inn Anhembi. Aliás, agora fiquei impressionadíssimo, não sei se vocês já conheceram lá toda a reforma que foi feita, espetacular, coisa de primeiro mundo. E eu estou lá no meu site, à sua inteira disposição, vou tentar responder aí as colocações aí que vocês passarem para lá. O sorteio eu vou fazer daqui 3 dias, tá bom? Então você tem 3 dias ainda aí para entrar, participar. Bom, a responsabilidade do sorteio é sua. A responsabilidade do sorteio é minha, tá bom? Aliás, quem não foi sorteado vai ser informado de quem foi. Tá bom. Ok? César, muito obrigado pela sua participação, sucesso nesse seu novo livro, que cada um encontre a sua estrela, podendo ler e admirar os seus pensamentos e a sua sabedoria. Eu posso deixar uma saideira aqui para o pessoal? Por favor. Pode. Olha, nunca, jamais desista do seu sonho. Não vale a pena.
Se você desistir do seu sonho, vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir no seu sonho, você vai ser uma pessoa alimentada pela esperança de um futuro melhor. A sua esperança no futuro é o que vai te dar força no seu presente. Vão dizer para você que todo sonho é uma loucura, que todo sonhador é um louco. Mas, quando o sonho se realiza, se torna sabedoria. E o sonhador se torna um sábio. Boa sorte, eu quero que você tenha muito sucesso, que você vença todos os seus desafios de vida aqui nesse planeta. Muito obrigado pela sua audiência. César, a você, nosso, muito obrigado, e a você, telespectador, muito obrigado por ter acompanhado mais essa programação da Rede Vida de Televisão, o canal da família. Boa noite, tchau.